Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi transmitido ao vivo pelo youtube.com.br/papo de veterinária em 10 de janeiro de 2024. Se você deseja saber quais caminhos podem contribuir para que você alcance não apenas o sucesso profissional, mas uma vida mais plena e realizada, e não só na medicina veterinária, esse papo é para você. Nossos convidados, Vanessa Kutz e Rodrigo Cavalcante, do MedVet Masters, trazem como as escolhas de carreira e vida os direcionaram a trabalhar ajudando colegas de profissão a alcançarem seus objetivos profissionais e de vida. Quer saber mais sobre como seus planos de vida podem mudar muito daquilo que você considerava seu caminho e ainda assim tudo dá certo? Então vem com a gente. Eu queria começar perguntando para vocês como é esse trabalho que vocês desenvolvem, né, auxiliando médicos veterinários a gerirem a sua carreira e a se relacionarem melhor com os clientes, porque a gente sabe que o relacionamento interpessoal é um entrave importante para os médicos veterinários na sua maioria. Você fala ou eu começo? Eu começo agradecendo o convite de estar aqui com você. Obrigado pelo convite, de verdade. Pra gente é sempre um prazer, uma honra. E a gente busca verdadeiramente agregar o máximo possível com todo mundo que tá assistindo a gente. E a gente espera que essa nossa troca, né, seja muito construtiva para todo mundo que assistir. E, obviamente, que a gente já adianta aqui que a gente se coloca também à disposição, tanto nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação, né, para as pessoas realmente buscarem ajuda, buscarem apoio, enfim, né, a gente conseguir fazer essa troca conjunta aí por meio dos nossos conteúdos, enfim, por meio da interação também com a galera, né? Mas respondendo a sua pergunta, Thaís, o nosso trabalho, ele basicamente auxilia o médico veterinário, empresários do meio veterinário, não somente veterinários, né, mas empresários do meio veterinário, a se prepararem além da parte técnica, né? Então, o sucesso de um profissional, ele tem como um dos seus pilares o conhecimento técnico na área em que ele atua. Mas esse é somente um dos pilares. A gente costuma dizer que o conhecimento técnico é a base, fazendo uma analogia com a construção de um prédio. O conhecimento técnico é a fundação. Então, você precisa da fundação para conseguir construir a sua carreira, construir o prédio. Só que para construir esses andares, e quanto mais alto a gente quer construir esse prédio, mais desafiador fica, ou muito além da parte técnica fica, a gente vai precisar de muitos conhecimentos, e além do conhecimento, muita prática, muita habilidade para poder lidar com a carreira de maneira geral. Então a gente auxilia os médicos veterinários e empresários do mercado veterinário a desenvolverem essas habilidades que são tão valiosas para poder ter sucesso na carreira e nos negócios. E dentre essas habilidades, né, uma delas é a habilidade de relacionamento interpessoal, seja na interação com colegas, com parceiros, com pessoas que encaminham pra gente, né? Eventualmente, se a gente tem alguma especialidade, como é o meu caso, foi a minha trajetória, mas também outras competências aí que são tão fundamentais quanto para que a gente consiga realmente alcançar o resultado de carreira e de vida, que a gente sempre fala assim, ó, a gente não é a nossa carreira, né? A nossa carreira é só uma parte da nossa vida. E essa parte da nossa vida precisa sustentar a vida que a gente almeja para nós, que é individual. Eu tenho uma visão, o Rodrigo tem outra, né? Muitas coisas a gente compartilha, obviamente, porque somos casados também. Mas cada um de nós tem uma visão de vida, uma expectativa de vida. E a nossa carreira, ela precisa ser construída para que ela traga isso pra gente, para que ela promova isso pra gente lá na frente. E muitas vezes a gente não faz isso, né? O mercado veterinário muitas vezes não está presente para isso por falta mesmo de conhecimento. E para fechar esse resumo sobre o nosso trabalho da MedVet Masters, é uma coisa que é muito importante a gente frisar. Antes a gente não expunha isso abertamente, assim, sabe? E atualmente a gente expõe isso. Até para que as pessoas que se identificam com isso cheguem até nós, né? Mas o nosso foco no nosso trabalho, seja em atendimentos individuais, desenvolvimento de carreira, seja em assessorias empresariais, mentorias, o que quer que seja, o nosso foco ele vai muito além do profissional e da carreira. A gente foca muito no desenvolvimento das pessoas, né, em si. Então, a gente tem resultados, falando de resultados, que são resultados
bem de evolução de carreira, evolução de negócios, propriamente dito. Então, por exemplo, sócios, clientes nossos, que em 3 meses tiveram um aumento de 46% no faturamento. São resultados reais em termos de negócios. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem resultados impressionantes do tipo profissionais que vieram até nós pela questão profissional, mas entenderam que o relacionamento com a família era um pilar muito importante que estava sendo deixado de lado e que tiveram como resultado uma melhoria absurda no relacionamento com os filhos. Então, o trabalho ele não tem muitos limites, né? A princípio, a gente pensa ali no profissional, carreira, mas isso acaba repercutindo em outras áreas. É bem bacana a gente pensar, né, nessa amplitude de abordagens que a gente precisa fazer, porque o que a gente percebe nos alunos é, assim, aquela questão, né? A gente escolhe a carreira muito jovem, na maioria das vezes, porque a veterinária tem 2 perfis, né? Ou é aquela pessoa que acabou de sair do ensino médio, entrou na medicina veterinária, ou é aquela pessoa que já está na carreira, né? Geralmente a gente tem também esse perfil de aluno, né, na universidade. E aí a gente sabe que as pessoas entram muito focadas na questão técnica, a preocupação dos alunos, 90% é se eles vão saber o conteúdo técnico para conseguirem se desenvolver bem na profissão, e são pouquíssimos alunos que a gente já percebe uma preocupação com a qualidade de vida, com os outros relacionamentos em outras esferas, né? Então, é bem interessante. Eu queria perguntar para vocês já devem ter um levantamento desses, qual é mais ou menos a faixa etária do profissional que procura vocês? Porque provavelmente, talvez isso venha mudando, né? Porque tem uma mudança geracional também, mas eu suponho, né? Eu chutaria pessoas um pouco mais velhas que já estão no mercado há um pouco mais de tempo. Então, como é que é isso aí? Super interessante a pergunta. Pergunta, perfeita. Primeiro, eu queria só pegar um ponto aí do que você trouxe, né? Muitas vezes a gente tem essa visão, né, de desenvolver a parte técnica, de ir focando. E eu também, gente, fui essa pessoa, tá? Até 2016, né? Então, eu formei em 2009 até 2016. Eu também só focava na questão técnica, né? Mas a gente precisa entender que nós somos um indivíduo que desempenha vários papéis. Eu desempenho vários papéis. E quando um pilar da minha vida ele não está sendo suprido da forma adequada, seja o pilar da saúde, seja o pilar da família, né? Isso vai impactar automaticamente na minha carreira. Então, é uma coisa que muitas vezes a gente negligencia. A gente fica focando tanto ali, nossa, eu tenho que melhorar, sei lá, na cardiologia, né? Vou pegar o gancho pro meu lado. Nossa, eu tenho que melhorar no eco, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo, eu tenho que fazer mais um curso técnico. E às vezes o que eu tô precisando olhar naquele momento é para minha situação financeira, por exemplo. E eu fico mais uma vez investindo foco ali, não que isso seja errado, tá? Mas que muitas vezes não é aquilo que vai resolver a minha questão, mas por a gente estar condicionado nisso, a gente acaba não ampliando a nossa visão para outras áreas também que são fundamentais, né? Então esse é o primeiro ponto, tá? Com relação à pergunta, né, a maioria dos nossos clientes são pessoas realmente que estão há um pouco mais de tempo no mercado, né? Eu diria que meio termo, né? No meio do caminho, né? Muitos jovens, a gente tem clientes muito jovens. Tem clientes. Então, a gente tem clientes de processo individual de mentoria e coaching ainda na graduação. Ainda na graduação. É exceção dentro desse público, tá? É exceção, mas acontece. Assim como temos também médicos veterinários há muitos anos, né? Atuantes há muitos anos, né? Mais de 30 anos no mercado, mas também são exceção dentro desse público. Então, a maioria do nosso público, trazendo não só em termos de idade, propriamente dito, mas a maioria do nosso público são médicos veterinários que já possuem pós-graduação, ou já se formaram, já tiveram uma breve atuação, pelo menos no mercado, fizeram pós-graduação. E aí a gente tem dentro desse público principal, eu traria aqui três principais públicos dentro dessa faixa, né? O primeiro deles é o público que ainda não alcançou um resultado desejado e está sofrendo para conseguir captar clientes, por exemplo, e fazer um faturamento interessante. Então, o pessoal que precisa dar um jeito de melhorar a carreira, porque está sofrendo na sua carreira. Negócio, né? Ou negócio. Tem um segundo público, que é um público que é muito antenado em desenvolvimento. Então, independente se ele está sofrendo com falta de clientes, por exemplo, ou se ele já tem uma agenda lotada e está sofrendo com excesso de clientes, ele está buscando desenvolvimento. Então, tem um público que está sempre buscando desenvolvimento e aí presta atenção nesse tipo de trabalho e fala, eu quero isso, sabe? E aí ele vai buscar ele se desenvolver independente do estado que ele está. E o terceiro público dentro dessa categoria já é o público que
teve muito sucesso até então na sua carreira, então está com a agenda lotada de clientes, e aí se torna o problema. Então, o que era o sonho do profissional, que era lotar a agenda, se torna o inferno do profissional lá na frente, que é ter a agenda lotada e não ter qualidade de vida, não conseguir equilibrar outros pratinhos da vida justamente por ter a agenda lotada, e aí faz um trabalho para poder melhorar isso. E auxílio em gestão também nesse aspecto. Então, muitas vezes a pessoa cresce, né? E em negócio, quem estiver assistindo e tem um negócio aqui sabe que isso acontece, né? A gente cresce e muitas vezes, com o crescimento, a falta de gestão, a desorganização, muitas vezes, ela fica mais em evidência pelo crescimento. Então, aí, muitas vezes, as pessoas procuram a gente e falam assim, cara, preciso organizar isso, eu preciso ajustar isso para que eu consiga entender onde a minha empresa está indo, onde o meu negócio está indo, onde a minha carreira está indo, para conseguir ter mais clareza e mais domínio sobre isso, né? É bem interessante. Eu ia perguntar exatamente isso. Na verdade, se vocês tiverem mais alguma questão para acrescentar, que a minha outra curiosidade é qual que é o principal ponto-chave de virada para a pessoa buscar esse tipo de ajuda? Então, vocês já comentaram um pouco, né? Pessoas com a agenda muito cheia, pessoas com a agenda meio vazia, mas como vocês trabalham com universos bem amplos, né? E eventualmente uma coisa está correlacionada à outra, então você pensa no negócio, depois a pessoa olha a vida pessoal e fala, talvez a questão seja isso aqui. Tem mais alguma questão assim que vocês veem que é um ponto relativamente comum entre os clientes que chegam até vocês? Eu acho que um ponto que é comum, Thaís, é uma coisa que a gente percebe, que o Rodrigo já trouxe isso, na verdade, mas que eu ressalto, é que às vezes tem algumas pessoas que estão mais conscientes da importância disso, né? Então, muitas vezes, isso acontece muito, por exemplo, no meio empresarial. As pessoas, né, e no meio empresarial, porque a gente só vai fazendo, né? A gente vai lá e abre um CNPJ, mas a gente não sabe nada sobre gestão. Isso foi uma realidade da gente lá atrás. Só que a gente se desenvolveu para aprender isso, né? Então, muitas vezes, essas pessoas, elas sabem que precisa ser feito algo. Elas têm um nível de consciência de que, se eu não fizer algo, eu vou estar limitando o meu negócio, né? Ou eu vou estar até comprometendo o meu negócio. Tá? Então, muitas vezes, vem através dessa dor, que ela sabe que precisa ser feito, mas não consegue fazer de fato aquilo, né? Executar de fato. Então, isso é muito frequente e normalmente as pessoas que buscam a gente nesse cenário são pessoas que estão mais conscientes a respeito do que é necessário fazer, né? Então, são pessoas que já estão buscando, de certa forma, algum tipo de conhecimento e de desenvolvimento, seja através de livro, rede social, enfim, ou até eventuais cursos, mas que não estão conseguindo fazer isso de forma adequada. Não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar. Com certeza. Eu acho que assim, o único ponto que eu trago assim, que eu vejo que é uma característica comum a todos os clientes. Então, assim, Rodrigo, independente se a pessoa está começando, não tem tantos clientes, ou se a pessoa está abarrotada de clientes, com baita sucesso profissional, uma característica comum é que são pessoas que sabem que não estão aproveitando o seu máximo potencial. Uhum. Se existe uma pessoa que fala bem assim, eu sei que não existe como melhorar nada, esse jeito é o melhor que eu posso, essa pessoa não vai buscar um auxílio para melhorar, porque ela não acredita nisso. Entende? Então, as pessoas que buscam a gente são pessoas que, olhando para as suas carreiras, olhando para os seus negócios, elas olham e falam bem assim, eu sei que poderia estar melhor. Então, essas pessoas que sentem isso, eu sei que poderia estar melhor, e eu não sei exatamente como que eu vou fazer, o que eu vou fazer para melhorar isso, mas eu sei que podia estar melhor, é esse perfil de cliente que chega até nós e a gente auxilia justamente nisso. Então, grande parte do nosso propósito é fazer com que os profissionais e as empresas expressem o seu verdadeiro potencial, que consiga extrair do seu potencial o seu melhor. E aí, dentro das diversas áreas da medicina veterinária, né, a gente sabe que geralmente a pessoa entra no curso direcionada para clínica de pequeno, clínica de cirurgia ou grandes animais. As outras áreas da profissão, a gente bate bastante nessa tecla aqui no canal. Muitas vezes as pessoas não entendem como área de atuação do médico veterinário. Dentro do público de vocês, quais são as áreas que mais aparecem? Também já tenho minhas suspeitas aqui, porém vou me conter. Vamos lá. Vamos lá. Tem várias áreas, né? É bem diversificado, Thaís. É muito legal essa pergunta, porque é bem diversificado, né? Vamos lembrar de algumas aqui? Vamos lá. A gente vai citando, né? Lógico que a gente não vai lembrar de todas, né? Uhum. Mas clínicos de equinos, clínicos de pequenos, silvestres, aí cirurgiões, anestesiologistas, concursados,
em diversas áreas, né? Muitos especializados, então, pneumo, cardio, né? Então, as especializações também aparecem Dermato, muito, quiropraxia aparece muito, né? O exatamente, pessoal da fisioterapia, fisioterapia, terapias complementares, né? O que mais? Tem mais gente. tem Da área empresarial, laboratório, laboratório clínico, donos de laboratórios, pessoas que trabalham em laboratório, empresários aí em diversas áreas, diagnóstico por imagem, diagnóstico por imagem, vários profissionais também. Tem bastante gente. Reprodução equina, reprodução bovina. São várias áreas. E tem área dentro da área. comercial, Isso que eu ia falar. área Dentro da área empresarial, a gente tem profissionais de várias áreas, né? Área comercial, área de marketing, desenvolvimento de produtos, enfim, é bem vasto, né? E aí, dentre as opções que vocês oferecem, né, vocês têm alguns programas, né, de atendimento para esse público. Então, qual é a indicação, mais ou menos, assim, de uma maneira mais geral, para cada uma dessas linhas que vocês seguem? O que vocês sugerem, assim, para a pessoa? Né? Você que está com tal demanda, então o seu programa é esse aqui, né? Excelente pergunta, excelente pergunta. Assim, Thaís, o que a gente se propõe a fazer desde o começo da MedVet Masters? A gente se propõe a entregar a melhor solução possível para cada indivíduo. Então, algo que é muito característico nosso, inclusive se alguém mandar uma mensagem no WhatsApp da empresa, vai ler isso, vai ler que a gente não vai mandar uma resposta automática ali, que a gente vai entrar em contato para poder falar com a pessoa. Né? Então, assim, desde que a gente iniciou a MedVet Masters, a gente tem assumido esse papel de conversar com a pessoa ali pelas mensagens, eventualmente, dependendo do caso, dedicar um tempo para poder fazer uma reunião, uma conversa, para entender o cenário, para aí sim dizer para aquela pessoa qual seria o serviço mais indicado. Porque às vezes a gente tem pessoas que se encaixam em categorias diferentes, que poderiam ter serviços diferentes nossos. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um veterinário que ele é empresário, ele tem a empresa dele, ele está atuante como médico veterinário e ele tem uma demanda, vou trazer exemplos aqui, tá, de algum serviço. E ele tem uma demanda que ele precisa muito melhorar a disciplina, a consistência dele para poder alcançar as metas que ele tem para ele. Então, para essa pessoa, só por essas 3 características que eu trouxe, de ser empresário, de estar atuante ali na carreira dele e de estar buscando essa consistência, eu poderia tranquilamente indicar uma assessoria empresarial da MedVet Masters, um processo individual de mentoria e coaching e a participação do PAC, Programa Ano da Concretização, que é voltado para disciplina, consistência, né, para que a pessoa faça o que tem que ser feito. Só que a gente não vai simplesmente, entendendo as categorias, falar, faça esses 3. A gente vai entender o que é prioritário para a pessoa. Então, a gente busca conversar para entender cenário atual, qual que é a principal meta, ou quais as principais metas daquela pessoa naquele momento de vida, e quais são os principais desafios. Quando eu consigo entender esses 3 pontos, esses 3 pilares, aí eu consigo dar um direcionamento muito assertivo. Então, a gente sempre busca entregar uma ordem de prioridade. O que mais agregaria para você nesse momento seria esse programa, depois esse, depois esse. Tem condição de investir nos 3? Invista. Não tem condição? Siga a ordem, que com certeza vai trazer um benefício muito interessante. E assim, a gente tem algumas indicações gerais, mas que a gente, como o Rodrigo falou, a gente sempre se propõe a ouvir a pessoa para que a gente consiga dar um caminho mais assertivo para ela. Uma coisa que a gente fala, Thaís, é que assim, o nosso resultado é o resultado do cliente. Se o cliente não tiver o resultado, a gente não tem. Então, a gente se compromete muito nesse sentido. Por quê? Existem demandas, já apareceu pra gente, demandas de empresas, por exemplo, veterinários, geridos, né, por médicos veterinários, e que procuraram a gente para fazer uma demanda que a gente não atendia. O que a gente faz? A gente ouve essa pessoa, né, dá um diagnóstico ali, né, faz um diagnóstico junto com ela e fala assim, olha, a gente não presta esse tipo de serviço, mas a gente tem tal pessoa para indicar, ou eventualmente a gente orienta, seria se a gente não tiver uma indicação que a gente confie, né, procure tal pessoa, né, procure uma pessoa que vai te auxiliar dessa forma. Então a gente faz isso, por quê? Porque a gente quer que a pessoa realmente consiga alcançar o resultado que ela tem, né, o resultado que ela quer, desculpa, o resultado que ela almeja. Então isso acontece, tá? Eventualmente isso acontece. E a gente não tem nenhum problema de falar assim, olha, isso daqui a gente não atende, né? E se eventualmente traz alguma demanda que a gente consegue suprir com os nossos serviços, obviamente que a gente vai orientar da melhor forma possível, o que seria mais adequado naquele momento. Mas via de regra, assim, só bem rapidinho, para as pessoas entenderem basicamente o que a gente tem de produto, né? A gente tem assessoria empresarial. Assessoria empresarial, normalmente, né, pessoas que estão aí com empresas ou vão abrir uma empresa, não precisa estar com a empresa aberta, porque nós, por exemplo, fizemos, né, uma assessoria empresarial, nós mesmos fizemos, né, uma construção ali que é
parecida com o que a gente Para a faz, Medvet mas Masters. para a Medvet Masters, antes a Medvet Masters existir, né? Então, não precisa estar com a empresa aberta, mas se a empresa estiver aberta, também tem muito benefício. E Só fazer um complemento da assessoria empresarial. A assessoria empresarial é um universo. Então, é um dos pilares da Medvet Masters. Mas dentro de assessoria, a gente faz desenvolvimento de liderança, desenvolvimento dos sócios, a gente faz treinamentos de equipe, a gente faz mapeamento de perfis comportamentais para auxílio na gestão. Então, tem uma série de serviços ali dentro desse pilar de assessoria empresarial. Assim, até para auxiliar, né, nessa resposta, Thaís, de assim, qual o serviço para quem, né? Eu quero desenvolver a minha empresa, eu estou com um desafio com os meus colaboradores, eu quero aumentar meu faturamento, alguma coisa relacionada ao desenvolvimento da empresa. Assessoria empresarial. O que vai estar dentro dessa assessoria vai ser personalizado, de acordo com as suas demandas. Um profissional que quer melhorar a carreira dele. Rodrigo, eu quero captar mais clientes, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero alcançar um resultado XYZ. Processo individual de mentoria e coaching. Ou outra demanda que é comum também, desculpa te interromper, é a pessoa que está sobrecarregada. Sim. Então, a pessoa que não consegue equilibrar a vida pessoal e profissional, né? Então, muitas vezes essa pessoa também procura a gente no auxílio de carreira, até porque a gente tem essa especialização na parte de produtividade. Exato. Tá? Mas isso é o desenvolvimento de carreira individual. Então, esses dois programas, eles são muito, aliás, não é nem muito, completamente personalizados. Uhum. Então, dependendo do cliente, a gente vai fazer uma condução diferente de outros clientes. Então, esses aí são programas que são bem valiosos no sentido de gerar um resultado bem específico para o que o cliente procura, seja empresa, seja indivíduo. Além desse, a gente tem outros programas que são em grupo. Então, programa de mentoria para médicos veterinários em grupo, para alavancagem de carreira. A gente tem o PAC, que a gente comentou, né, que é justamente para poder desenvolver disciplina, consistência, para a pessoa conseguir alcançar realmente as metas, fazer o que tem que ser feito. Tirar a meta do papel, né? Porque muitas vezes a gente escreve lá no início do ano, mas muitos não concretizam. Então, a gente auxilia em toda essa condução para que a pessoa realmente concretize. E a gente tem o VET 5.0 também, que é uma masterclass só para relacionamento com o cliente. Então, o atendimento ao cliente, que é uma demanda também muito grande, as pessoas têm um desafio muito grande, né, com isso, e os clientes têm têm se tornado cada vez mais exigente, e o mercado vai continuar sendo cada vez mais exigente. Então, a gente tem essa demanda muito grande também por parte dos veterinários. O VET 5.0 é para como atrair e reter clientes. Então, captação de clientes e retenção. Enfim, tem várias coisas, mas acho que espero que a gente tenha conseguido esclarecer parcialmente aqui. E a gente tem o site também que a gente explica um pouquinho ali, sabe, Thaís? Então, assim, qualquer dúvida também a gente está à disposição, né? A gente tem o site que tem essas explicações, mas também a gente tá totalmente aberto para fazer essas explicações. E deixa eu só fechar uma informação que eu deixei aberta, Thaís. Eu falei que a gente, desde o início da Medvet Masters, a gente vem disponibilizando tempo para conversar com as pessoas, entender o cenário. Mas à medida que a empresa cresce, isso é natural para qualquer mercado, a gente tem que passar a delegar funções. Então a gente está num momento agora em que a gente vai passar a delegar essa função, logicamente com pessoas extremamente bem treinadas, com sensibilidade para continuar percebendo o que é mais interessante para cada pessoa e a gente estando ali de apoio também. Uhum. Então, por que eu estou fazendo questão de falar isso? Porque eventualmente, se você está assistindo essa gravação, pode ser que eventualmente você vai entrar em contato para poder falar comigo, com a Vanessa, e eventualmente você não vai falar comigo ou com a Vanessa, você vai falar com alguém da nossa equipe que vai te atender de forma super adequada, dentro da nossa metodologia, com todo o cuidado, para poder te conduzir ali para o melhor serviço para você. Maravilhoso. Sinal de crescimento, né? O que a gente quer ver aqui. Uma curiosidade que eu tenho, porque assim, vocês começaram a falar, né, sobre a questão da pessoa trazer as suas demandas, etc. Mas quando a gente pensa no perfil de uma pessoa um pouco mais jovem, às vezes é difícil até a pessoa determinar qual é a demanda dela. Então, assim, o quão comum é a pessoa chegar e assim, vou falar minha vida inteira para você e você me conta, né? Tipo assim, onde é que está o principal gargalo aí para o meu desenvolvimento? Porque a gente percebe que essa questão do desenvolvimento emocional, né, e psíquico, às vezes ele não acompanha o desenvolvimento técnico. Então, você está lá, você aprende, você faz especialização, residência, mestrado, doutorado, e chega uma hora que você fala assim, gente, quem sou eu, o que eu estou fazendo no mundo, o que eu quero da minha vida, né? Uhum. E acaba, às vezes, sendo mais difícil a pessoa conseguir determinar qual é a demanda principal dela, ou o que é uma questão, efetivamente. Ela sabe que não está bom, ela sabe que ela precisa fazer algo a respeito disso, mas o que exatamente, às vezes, a pessoa não consegue nomear. Então, legal. É comum para vocês? Muito comum. É assim, ó, acho que o primeiro ponto, só vou pontuar aqui, depois eu deixo falar. O primeiro ponto é a gente fazer, né, essa conversa, a gente faz essa conversa prévia para a gente entender se o que a pessoa está buscando é, por exemplo, pode ser nesse cenário,
eu não sei o que eu vou fazer da minha carreira. Isso já aconteceu várias vezes. Eu iniciei Né? recentemente mais um processo com mais uma cliente que a demanda é exatamente essa. Eu não sei Eu não qual sei. caminho seguir. Né? Então, muitas vezes, eu não sei o que eu tenho mais aptidão, eu não sei o que seguir, e eu já atendi pessoas assim também, que estavam indo para um caminho da clínica, né, que é o caminho convencional, da dermatologia. No meio do caminho, ela viu que ela tinha muita aptidão para a área comercial, hoje ela está voando na área comercial, E muito voando, satisfeita, assim, né? Isso e que é muito importante. feliz com isso, com essa escolha, sabe? Então, assim, acontece, né? O que a gente precisa tomar cuidado, e aí é nossa responsabilidade, é se isso é uma demanda de carreira, de gestão, ou se isso é uma demanda psicológica. E aí, Exato. muitas vezes, o que a gente faz? Se a pessoa vem, né, e a gente tem treinamentos para isso também, inclusive na escola que a gente fez as formações, a gente teve aulas com psicólogos para orientar a gente nesse sentido. Se a gente percebe que tem uma demanda que não é de gestão, a gente fala, olha, seria muito bom você procurar um psicólogo caso a pessoa ainda não esteja passando por um atendimento como esse. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, mas isso é a visão que a gente traz. Responsabilidade Isso nossa, é né? responsabilidade nossa. A pessoa não precisa entender isso, né? A gente sempre vai orientar. Porque Mas, a gente respeita muito, muito. os limites da atuação. Né? Então, a gente, como mentores, como coaches, a gente jamais vai ultrapassar o limite da psicologia. A gente respeita extremamente. Inclusive, toda vez que a gente atende um cliente, chega um cliente para nós, e a gente pergunta se passa por terapia, algo do tipo, psicoterapia, e que fala, não, eu passo por psicoterapia há 6 anos e tal, eu falo, excelente, pra gente é ótimo. É ótimo. Então a gente enxerga uma potencialização de resultados na carreira, na empresa da pessoa muito grande quando você tem uma associação dos dois tipos de serviços que são diferentes. São diferentes, então a gente não entra nesse papel. E aí um ponto que eu queria comentar sobre essa questão que a Vanessa falou, da pessoa que não sabe qual caminho seguir, é que é o seguinte, dentro do processo individual, falando especificamente do processo individual de mentoria e coaching, todo o processo inicia com a determinação de uma meta clara. É isso aqui que eu quero alcançar. E por mais que a pessoa eventualmente está assistindo a gente e fala bem assim, eu não faço ideia do que eu quero alcançar, vale a pena vir trocar uma ideia com a gente e entender um pouco do processo, como funciona. Por quê? Quando a pessoa não tem uma meta claramente definida, isso é muito valioso. Quando uma pessoa não tem uma meta claramente definida, a meta dela se torna saber qual é a meta dela. Entende? Se eu não sei qual caminho seguir, a minha meta, então, é descobrir qual é o caminho que eu vou seguir. E esses trabalhos dão um resultado muito bonito. Muito, muito bonito. São pessoas que muitas vezes se sentem perdidas na profissão. Muitos profissionais se frustraram com o caminho que seguiram dentro da medicina veterinária, que é tão ampla. Então tem muitos profissionais que chegam para nós falando bem assim, Rodrigo, eu estou totalmente frustrado, eu já não sei o que fazer mais, eu não tenho vontade nenhuma, tesão nenhum de continuar fazendo o que eu faço hoje, mas eu gostaria de continuar atuando como veterinário, mas eu não sei qual caminho seguir, eu não sei o que fazer no lugar disso. E a gente desenvolve um processo para que essa pessoa descubra qual é o caminho que ela quer seguir. E isso tudo tá aí só complementando, baseado em várias coisas, tá? Tanto na condução, né, dessa pessoa, na mentoria, no processo, mas também levantando quais são as aptidões dessas pessoas, sabe? Então, assim, nesse exemplo que eu trouxe, de uma pessoa que estava seguindo para o caminho do dermato, porque é o convencional, né, e foi para a área comercial, foi justamente isso. A gente foi elencando, e lógico que isso não é uma construção imposta, tá? Isso não é a gente que vai lá e fala, nossa, você tem que fazer isso porque isso é o caminho para você. É uma construção conjunta, o tempo inteiro é uma troca. E na verdade quem percebe é o cliente. Quem percebe é o cliente, é muito válido isso, porque a pessoa ela se descobre através de algumas ferramentas que a gente utiliza de autopercepção, e a pessoa olha ali e fala assim, gente, eu não tô aproveitando esses talentos, essas competências que eu tenho. E aí, na hora que ela se vê naquele cenário, ela fala assim, nossa, isso daqui eu teria total aptidão. Então, a gente tem ferramentas para que a gente conduza a pessoa a perceber, a se perceber dentro de todo o contexto da medicina veterinária. E uma outra coisa também que é muito comum é que muitas vezes as pessoas não abrem o leque, é o que você falou, né? É o caminho convencional. Clínica de grandes, clínica de pequenos, cirurgia de grandes, cirurgia de pequenos. Só que a gente tem, só descrito pelo Conselho Federal, mais de 80 áreas de atuação do médico veterinário. Então, muitas vezes a gente traz isso também, a gente traz à tona isso também, esses caminhos diferentes que a pessoa pode seguir e que ela vai ter
muito mais satisfação lá na frente, porque todos nós queremos ser felizes no que a gente faz, queremos nos sentir realizados, né? Mas ampliando esse leque aí de possibilidades. Eu queria até trazer, assim, dentro da fala de vocês, né, algumas percepções pessoais que eu tive, porque, assim, dentro da turma que eu me formei em Medicina Veterinária na Rural em 2005, vamos botar a data aqui, gente, estamos muito bem conservados, a maioria das pessoas que se formou comigo saiu da Medicina Veterinária. E aí isso é uma questão que sempre me intrigou um pouco, eu sempre fiquei pensando um pouco sobre isso, né, por quê? E aí vocês comentaram sobre a pessoa, né? Eu não estou gostando, mas eu quero continuar. Por quê? A gente tem aquela percepção de que já investiu tanto naquilo que a gente não tem coragem de olhar para outra coisa. Né? Então, acho que isso é uma questão bem importante. Mas, entrevistando, né, os mais de 100 médicos veterinários que eu já conversei aqui no canal, o que eu vejo é isso. A gente entra naquela imaturidade de ir atrás do técnico na profissão e a gente deixa numa gavetinha separado coisas que a gente já trazia de antes de entrar na medicina veterinária. E a maioria dos médicos veterinários que eu fui, né, instigando ali, falar, cara, como você chegou nessa área que você atua hoje? Às vezes a pessoa busca alguma coisa que estava lá atrás, uma habilidade que ela tinha, um hobby que ela, né, algo que ela gostava de fazer, e aí ela conseguiu achar uma área em que ela encaixa aquilo. Né? Ou ela aparentemente tem uma facilidade para se desenvolver naquela área, e isso está relacionado a uma habilidade que ela tinha de, eu gostava de desenhar. Né? E aí eu me dou bem na parte de diagnóstico por imagem ou cirurgia, né? Que você consegue ter uma visão ali meio tridimensional no seu cérebro, isso funciona. No meu é 2D e olha lá, né? Mas para essas pessoas, né, às vezes tem essas questões, assim. Então, é bem interessante como as pessoas acabam se restringindo, né? E a gente vai vendo cada vez mais o quanto é importante você ampliar esse olhar e você conseguir conciliar aquilo que você já tem com aquilo que é importante para você, porque às vezes vai precisar dar uma desviada de rota mesmo. Às vezes você vai realmente partir do ponto A para o ponto B e vai, né, aquele caminhozinho ali de interseção, não vai mais fazer sentido, assim. Então, acho que tem um pouco dessa restrição, até psicológica mesmo, assim, da pessoa fala, nossa, mas eu já investi tanto nisso, eu não posso largar, eu tenho que usar isso aqui de qualquer maneira. E às vezes a pessoa veio sendo levada pelas expectativas de outras pessoas, né? Então, assim, o que o seu pai e a sua mãe sentiram a primeira vez que te viram de jaleco? Não, que o meu filho vai trabalhar de branco no ar-condicionado com o estetoscópio no pescoço. Então, se você vira e fala assim, não, vou trabalhar numa indústria de alimentos com uma touquinha na minha cabeça, né, uma roupinha toda branca, uma bota de borracha. Uma bota 7 léguas. Aquilo não vai preencher a expectativa que pessoas importantes na sua vida têm sobre quem você vai ser. Então, eu acho que a gente precisa, né, também, eu tento um pouco, né, isso no papo, é lógico que as pessoas não assistem todos, né, cada um vê mais aquilo que está dentro da sua área de interesse, mas eu acho que dentro dessas conversas a gente traz muito essas percepções, né, de como é importante você ter esse olhar ampliado, porque realmente a gente foca no técnico e reclama muito de tudo que a universidade não nos dá. Eu não aprendi sobre gestão, eu não aprendi sobre marketing, eu não aprendi sobre como lidar com o tutor, eu não aprendi muitas coisas. Mas esse é o objetivo da universidade, né? Dentro de 5 anos, né, em um curso que às vezes é integral, às vezes não, a gente tem tantas competências técnicas específicas que precisam ser ensinadas que tem muita coisa que cada ser humano vai ter que ver por conta própria. Então, você vai ter que entender o que é importante para você, o que é necessário para o seu caminho e correr atrás daquela informação por fora. E nesse processo, às vezes, você inventa uma nova área, né? Ou você traz uma nova área que não tem ainda na medicina veterinária. Então, dentro de toda essa minha fala, né, porque eu sou um pouco prolixa apenas, eu queria perguntar para vocês, assim, quando vocês entraram na medicina veterinária, qual era a figura que vocês fizeram do que seria a vida de vocês enquanto médicos veterinários? E como foi essa trajetória até vocês chegarem nessa parte de ajudar pessoas? Porque eu suponho que quando vocês entraram na medicina veterinária, vocês não viam o futuro de vocês onde vocês estão hoje. Não, de forma alguma. E eu não sei se você quer começar, eu começo. Acho que a sua trajetória é mais objetiva do que a minha. Posso fazer só uma pontuação antes, dentro da sua fala, Thaís? A gente volta a responder. Provavelmente eu vou esquecer a pergunta, então se você puder guardar ela. Não, mas eu respondo, depois você responde. Beleza. Gente, só pra alinhar com vocês, eu tô grávida, então assim, às vezes também eu me distraio aqui no assunto, viu? Às vezes eu me perco um pouquinho na conversa. A minha memória é bem ruinzinha. A Vanessa, geralmente é meu HD externo, eu falo. Só que meu HD externo tá meio queimado por causa da gravidez. Então, você ajuda a gente aí, Thaís.
Mas a pontuação eu queria fazer o seguinte: você falou das pessoas trazerem alguns pontos, ou até resgatarem algumas características delas que são muito relevantes e que às vezes elas não estão aproveitando no ambiente profissional, né? Na área profissional da vida delas. A gente faz muito esse trabalho. Muito. A gente traz clareza a partir de ferramentas e técnicas, metodologia, né, consolidada, para que a pessoa resgate, perceba. E muitas vezes não é resgatar porque ela nunca percebeu grandes pontos fortes que ela tem. Então, lembra que eu comentei um pouco mais cedo que eu trouxe dos exemplos, né? Eu falei bem assim, teve cliente nosso que aumentou o faturamento em 46% em 3 meses. O maior gatilho para essa mudança tão drástica, e não é 46% que ele tinha acabado de começar a atuar, não, ele já era atuante no mercado. Mas essa mudança drástica, o maior motivo para ter essa alavancagem foi porque esse profissional em específico, ele não tinha clareza de que ele era um bom vendedor. Ele era um excelente vendedor. Só que todas as vezes que eu falava sobre venda com ele, no início do processo, ele falava bem assim, se tem um negócio que eu detesto fazer, que eu não sei fazer, é vendas. Eu sou péssimo em vendas. Então, na hora que ele percebeu, a partir das ferramentas, do acompanhamento, que ele começou a se dar conta de que ele tinha grande capacidade de persuasão de vendas, e ele se predispôs a partir do momento que percebeu isso, colocar isso no campo, em jogo, foi quando em uma semana, ele vendeu serviços, né? Vendeu mais serviços do que no mês anterior inteiro. E aí nessa semana ele voltou para a sessão, dando risada, sem parar de rir na sessão. Eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou bem assim, eu sou um vendedor, cara. Eu sou um baita vendedor, eu nunca soube disso. Vendi mais nessa semana do que no mês passado inteiro. E ali foi uma descoberta. Então, todos nós temos grandes pontos fortes. Só que o grande ponto é que muitas vezes tem pontos fortes que são pontos cegos. Pontos cegos. E a gente não sabe que tem esses pontos fortes. Na hora que a gente descobre e coloca no jogo, o jogo muda. E às vezes a gente pensa assim que ponto cego é só coisa ruim, né? É o que eu não consigo enxergar em mim que é ruim. Não, tem muitas pessoas, e nós, né, também Todos já passamos nós. por isso. Eu me intitulava uma péssima vendedora também. Quando eu tava só na card, o Rodrigo falava, Vanessa vende super bem e tal. Imagina, se eu precisar vender um dia, tô lascada. Morro de fome. Eu morro de fome, né? Então, a gente tem pontos cegos. E hoje, depois que eu fiz o MBA, depois que eu entendi, né, o que é o conceito, o que é... Hoje eu me intitulo uma boa vendedora, não tanto quanto o Rodrigo, mas uma boa vendedora. Então muitas vezes a gente não se reconhece por desconhecimento mesmo, a gente não enxerga aquilo, né? Posso responder a pergunta agora? Pode, então vai, começa você. Lembrou? Lembrei a pergunta. Vamos lá, primeiro a imagem que foi construída, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, tá lá na faculdade e cria uma imagem. Geralmente é um comercial de margarina, né? Então, o meu comercial de margarina era eu numa caminhonete 4x4, uma caminhonete grande, pegando estrada de terra o dia inteiro para atender animais de grande porte, especialmente cavalos. Então, eu fui para a residência na clínica de equinos, na Unesp de Botucatu, e tinha essa imagem montada. Até pouco antes dos últimos 6 meses da residência, que eu comecei a olhar mais assertivamente para o mercado de trabalho e pensar nas possibilidades de trabalho. Eu comecei a olhar para essa realidade dos médicos veterinários clínicos de equinos a campo. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou curtir essa jornada. Eu acho que isso não é para mim. E ali foi um momento muito desafiador. Eu falei, cara, como assim? Eu construí a vida inteira, né? Como assim? Eu passei na residência que eu queria, sabe? Eu tô fazendo um baita de um trabalho. Todos os colegas, quando eu falei que ia sair da área de equinos, né? E acadêmica de equinos, todos os meus amigos, exceto um amigo, todos os demais falaram bem assim, isso é loucura, você é um baita clínico, você tem um baita futuro. E eu falava, cara, eu posso até ter um baita futuro como clínico, mas não é isso que eu quero. Então eu vou buscar outra coisa. Então o meu quadro era esse. E aí no final da residência eu comecei a olhar para todas as áreas da medicina veterinária sem preconceito. Algo que eu nunca tinha feito. E olhando para todas as áreas, eu parei para olhar para a área comercial, que era algo que eu nunca nem tinha visto na minha frente durante toda a graduação. E aí na hora que eu olhei para a área comercial, eu falei, cara, isso daqui é legal, não sei por que isso me atrai. E aí, na hora que eu parei para pensar, essa questão de resgatar coisas do passado, na hora que eu parei para pensar, enquanto eu conversava com profissionais que iam na Unesp de Botucatu, né, da área de vendas, eu ficava empolgado, eu falava, cara, da onde que vem isso, né? É do nada, assim? E eu lembrei, quando eu era bem molequinho, meu pai era responsável por grandes negociações na siderúrgica onde ele trabalhava. Então, quando eu era molequinho, meu pai chegava em casa do trabalho, tirava a camisa, botava na cadeira, e eu sentava do lado dele e falava, pai, como é que foi?
Aí ele falava, teve uma negociação de tantos milhões, e a gente fez uma negociação assim, assado, eles estão pressionando a gente dessa forma, mas a gente negociou de tal outra forma, e eu ficava vidrado. Então eu resgatei algo que eu achava super interessante e coloquei em prática. E aí entra um momento de decisão, né? Eu poderia seguir o caminho mais fácil, entre aspas, porque hoje eu tenho muita clareza que eu sofreria muito mais, mas o caminho muito mais fácil para aquele momento era, já tendo uma possibilidade de mestrado aprovada com 2 docentes da Clínica de Equinos de Botucatu, podia seguir, escolher qualquer um dos 2 caminhos, docentes espetaculares, referências nas suas áreas de atuação, eu tinha como fazer esse caminho, ou eu tinha como me jogar no escuro, de nunca ter estagiado, nunca ter feito nada na área comercial, e foi a segunda opção que eu optei. Então, fui para o mercado de trabalho e comecei a conversar com pessoas da área comercial para buscar oportunidades e me desenvolver nessa área. E como chegou até hoje? Chegou até hoje, beleza. Eu falei, bom, eu preciso me desenvolver nessa área agora. E aí, o que eu fiz? Entrei no MBA em gestão empresarial. Falei, eu preciso entrar no mundo empresarial. Quando eu entrei, foi desesperador, porque a primeira aula que eu tive foi de marketing, e metade da aula eram termos técnicos em inglês da área de marketing que eu não fazia ideia, nunca tinha estudado na minha vida. Então era muito interessante, era até engraçado olhando hoje, mas era desesperador na época, porque eu assistia a aula anotando os termos em inglês, tudo escrito errado, do jeito que eu ouvia, porque eu não sabia como escrever, nunca tinha visto, para procurar no Google depois. Então eu chegava 11 horas da noite em casa, depois da aula, 11h30 na verdade, e aí ia pro Google e ficava procurando. Cara, o que é isso? O que é isso? E aí o Google, muito inteligente, falava, eu botava bem assim, market share. O que é market share? Aí o Google, você quis dizer market share? Aí eu falei, boa, então é market share, é isso aí. E aí eu entendia que era participação no mercado e tudo mais. E aí nessa jornada eu participei como parceiro de uma empresa que atua com educação financeira. Aliás, antes de ser parceiro, eu participei de um curso, que a Vanessa fez uma inscrição, inclusive. Na hora que eu fiz o curso, eu olhei para aquele conhecimento e eu falei, cara, isso daqui pode transformar vidas, famílias e gerações. O conhecimento que era passado. E eu fiquei fascinado. Fascinado. E eu fui falar com os donos da empresa. Eu falei, cara, isso que vocês fazem é maravilhoso. Eu quero, de alguma forma, eu quero fazer algo parecido com isso. Eu quero ajudar as famílias, as pessoas a progredirem. E eles falaram, quer se tornar nosso parceiro? Eu falei, claro. Então, promovi cursos dessa empresa em Sorocaba, aqui em Vitória. Depois acabou a parceria, quando eu assumi a gerência nacional de marketing na VetNew. Mas ali foi a mosquinha que picou para falar bem assim, você precisa atuar melhorando a vida de outras pessoas. E aí ali que eu comecei a me desenvolver mais nessa área. A gente fez formação em PNL, coaching e outros itens que você já mencionou anteriormente. A minha trajetória, Thaís, falando bem rapidamente aqui, ela foi completamente, assim, desviada no meio do caminho, porque eu prestava administração na faculdade. Meu pai tinha uma empresa, eu sempre trabalhei com meu pai, eu trabalho desde os 9 anos, então meu vestibular era para administração. Eu fiz vestibular no segundo ano, já fiz para testar, né, como é que eu tava ali nos conhecimentos gerais. E no terceiro ano, eu ia prestar de novo, já tinha feito todas as disciplinas, era matemática e história, né? Eu lembro que as discursivas eram matemática e história. E um certo dia, dentro do carro com meu pai falou bem assim, Vanessa, você não precisa fazer administração porque eu tenho empresa, esse é o caminho que eu escolhi para mim. Você não precisa escolher o mesmo, né? Por que você não faz veterinária? Na hora que ele falou isso, meu olho brilhou. E foi engraçado porque eu sempre gostei, né, de bicho, eu sempre gostei de cuidar de bicho, inclusive, e eu fazia isso intuitivamente, tá? Lógico que, né, fazia do meu jeito, como uma criança, uma adolescente na época, mas de alguma forma, sei lá, meu pai foi iluminado naquele momento de falar. Na hora que ele falou, por que você não faz veterinário? Meu olho brilhou. E foi uma sensação do tipo, nossa, sério que eu posso? Sabe? Por quê? Porque eu não tinha referências na minha família de alguém que tivesse feito veterinário. Eu tinha até um primo, mas era um primo distante. Então eu não tinha contato. E eu fui a primeira da minha família, do meu núcleo familiar, foi a primeira a ter curso superior, né? Uma das primeiras, acho que foi a segunda de uma família e a primeira da outra família, de parte da minha mãe. Então, assim, foi um mundo novo. Quando eu entrei na faculdade, eu queria tudo. Eu queria acupuntura, eu comprava livros de acupuntura, eu comprava livros de animais marinhos, eu queria trabalhar com golfinho rotador, era assim, né? Mas durante a graduação, eu tive 2 paixões durante a graduação, que foi clínica, eu gostava muito de clínica, cirurgia, eu já eliminei na técnica cirúrgica, eu já falei assim, não tenho aptidão para isso, né? Clínica, eu me apaixonei, e laboratório clínico.
Então, patologia clínica também foi uma coisa que eu fiquei 1 ano como monitora do laboratório, fiquei mais 1 ano como monitora de parasito, então eu gostava muito da rotina laboratorial. E aí, no nono período ali, eu fiquei muito em dúvida em qual caminho que eu ia seguir, acabei trilhando para a clínica, entrei também na residência em clínica de pequenos animais lá na Unesp de Botucatu, e depois que eu terminei a residência, desisti também no segundo ano de residência de fazer mestrado, já tinha também um caminho de mestrado, mas eu desisti e segui na cardiologia. Fui extremamente realizada na cardiologia, não posso reclamar, sabe que tenho prazer de atender. É uma coisa que eu vou pro trabalho, aquilo me revigora, sabe? Só que aí eu passei por uma coisa que você trouxe na sua fala. Quando a gente decidiu seguir por esse caminho de desenvolver pessoas, né? O que começou a acontecer? Eu comecei naturalmente a assumir algumas posições dentro do hospital que eu trabalhava nesse sentido. Junto com o desenvolvimento, eu comecei a fazer alguns cursos para me melhorar. O intuito era PNL, para me melhorar como profissional. Cursos de gestão financeira, para me melhorar. Só que eu comecei a ver que aquilo poderia ser útil também para as outras pessoas, para o meu atendimento e para a equipe, né? E a partir desse momento eu comecei também a fazer treinamentos, dar aulas, né, sobre isso para a equipe. E aí eu comecei a me encantar por isso também. Trabalhei também com atendimento ao cliente insatisfeito, que é um baita desafio. Todo mundo corre né? deles, Todo né? mundo corre deles, e eu tava lá, tipo, eu quero intermediar isso, eu quero resolver isso, né? Então, a gente acabou trilhando por esse caminho até que, em 2018, finalzinho de 2018, a gente decidiu fazer isso com a medicina veterinária. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento ele serve para qualquer área. Então a gente até falava, vamos desenvolver pessoas, vamos ver se a gente trabalha com isso futuramente. A gente tinha recebido alguns feedbacks de que a gente levava jeito para isso dos nossos treinadores. E aí a gente falou bem assim, cara, vamos fazer isso para qualquer público, né? Para qualquer pessoa. Só que aí, no final de 2018, num curso, a gente encontrou com um casal de médicos veterinários também, que são nossos amigos. E a gente falou bem assim, gente, por que a gente não faz isso para veterinária? Precisa tanto, né? E aí a gente começou em 2019, criou o perfil, e aí depois a empresa em 2020, e aí a gente foi trilhando por essa jornada. E eu sentia, quando eu estava fazendo essa transição, eu sentia que eu estava traindo a cardio. É aquilo, como que eu vou deixar tudo para trás? Então eu sofri muito nessa questão de entender que assim, eu não estava deixando a cardio sempre vai continuar fazendo parte da minha trajetória. Eu só estava num novo momento, tá? E isso foi um problema muito grande, que foi o que você citou, né? Muitas vezes a pessoa parece que fica refém do sucesso que ela já construiu e que ela não pode trilhar um novo caminho. A gente sim pode trilhar um novo caminho sem problema nenhum. E muitas vezes fica refém pela gratidão que tem pelo que viveu. E aí tem uma frase que eu gosto muito de falar, eu sempre reforço, que é gratidão não é obrigação. Né? Então gratidão não é obrigação, não é uma prisão. Você não tem que ficar refém só porque você é grato de alguém ou de alguma coisa. Sim. Eu achei bem bonito que os dois trouxeram a questão do pai, né? E o pai, ele é a nossa força de trabalho. Então, o Rodrigo tinha o exemplo do pai, né, que estava numa área que era muito alinhada com aquilo que ele acabou escolhendo, né, em um momento ali da vida logo que terminou a residência. Então, saiu da clínica de grandes, do atendimento de equinos, que era o objetivo, para fazer algo na área comercial, que tem uma questão importante, né? Você comentou sobre clientes que não se veem como vendedores e como essa virada de chave muda a carreira da pessoa. Existe ainda muito preconceito, eu percebo, com a área comercial. Né? A gente percebe dentro do próprio ambiente acadêmico aquela fala, você vai fazer 5 anos de faculdade para ser vendedor de ração, como se o trabalho na área comercial fosse isso, e como se todos nós não precisássemos ser vendedores do nosso próprio serviço. Você, como docente, tem que ser vendedor da sua aula, do seu conteúdo, né? Você, como clínico, você tem que ser vendedor daquele serviço que você está oferecendo. E as pessoas não associam uma coisa com a outra. As pessoas colocam tudo numa caixinha separada, que é um pouco de uma discussão que eu tive com a minha irmã um tempo atrás sobre a questão da rede social. Eu falei, me irrita um pouco essa coisa da rede social, de quando você vai olhar uma orientação, né? Não, o seu perfil tem que falar uma coisa que você é. E aí tem aquela fala inicial de vocês, a gente é tanta coisa, né? A gente desempenha tantos papéis dentro de tantos ambientes diferentes, e a gente não tem como dissociar completamente uma coisa da outra. Quando você está oferecendo um serviço, ok, que você seja mais focado e mais objetivo,
mas eu acho que a gente precisa mostrar esses outros aspectos que a gente tem também, né? Então, vocês trazem isso, né? Ah, fui fazer fisioterapia, eu fiz, o Pilates hoje, né? Então, essa questão do cuidado com a saúde, etc., que está alinhado com o trabalho de vocês, mas é importante porque, às vezes, é isso que vai conectar aquela pessoa ao seu trabalho, ao serviço que você está oferecendo, né? Esse vai ser o seu diferencial para a pessoa olhar e falar, tendo que uma pessoa que, cara, arruma um tempo para fazer Pilates, por que eu não consigo? Eu vou contratar essa consultoria aqui porque eu estou precisando gerir melhor meu tempo, né? Então, acho que tem essa questão, né, das pessoas terem aqueles preconceitos que já vêm lá sendo construídos há muito tempo, e eu acho muito triste que dentro da academia a gente tem professores que reforçam, né, esses preconceitos entre diferentes áreas. Então, até brinco, assim, nas entrevistas que eu fiz, por exemplo, com cirurgiões, né, eu falava, e aí, o cirurgião é o dono da coisa toda, né? É o cara que chega, resolve ao máximo. O anestesista é o culpado de tudo, morreu, a culpa é dele. Né? Então, cada área tem um jargão, assim, né? Tem até um ranço, né? Pessoal de alimentos. Gente, eu não trabalho com ração de cão e gato, né? Alimentos é outra coisa. Então, assim, tem todos esses aspectos dentro da nossa profissão que é muito ampla e tem essa questão de trazer toda uma trajetória de vida que tudo que você aprendeu com seu pai também, né, Vanessa? Tudo que você veio vivenciando, trabalhando com ele numa empresa, você também agrega ao que você é hoje, né? E a cardiologia é a mesma coisa. Então, assim, um médico veterinário que trabalha numa área clínica, numa especialidade, ele vai se conectar com você porque você tem essa bagagem, né? Você tem como trazer isso para a pessoa. E aí, essa questão que vocês comentaram, né, sobre como você vê a sua vida, a sua carreira, e como é que você chega à conclusão de que o que você projetou não está relacionado àquilo que você efetivamente quer. A Ana Emília comentou isso, né, no papo que eu bati com ela, que foi, assim, excelente. Ela falou, gente, eu tenho que juntar a minha carreira, a minha profissão, com o que eu quero para a minha vida. E tem coisas que não são compatíveis, tem áreas que não são compatíveis com o estilo de vida que eu quero ter. E aí a gente junta aquele balaio, né, da projeção que você fez e o tempo que você empenhou, que é muito interessante isso, né? Eu vejo alunos, assim, no 6º período, quando chega na semiologia. Professora, mas eu já dediquei tanto do meu tempo à área de, sei lá, clínica, fazendo estágio no hospital, e aí no 6º período eu descobri, sei lá, uma disciplina qualquer aí que eu não vou lembrar agora, e aí agora eu gostei de outra coisa. Meu Deus, o que eu faço? Eu já dediquei muito da minha vida a isso. Meu amor, calma que muito da vida é um pouco relativo, né? Assim, tem muita vida ainda pela frente. Então, as pessoas não se dão essa permissão de mudar, né? Isso é uma questão ética, muitas vezes. E você precisa realmente pensar no estilo de vida que você quer, o que é importante para você. Então, elencar, né, não só qual é a sua meta, mas quais são as suas prioridades, o que é inegociável, o quanto você quer se dedicar à profissão. Tem gente que é workaholic, a pessoa quer ficar imersa 24 horas naquilo. Tem gente que topa isso um tempo, depois de um tempo já não dá mais. Quando vem filho, principalmente, né? Sim. Então, muitas vezes, quando dentro da sua trajetória de vida você escolhe constituir uma família e ter filhos, você precisa, né, manejar esse tempo de uma maneira diferente, né? Porque todas as escolhas que a gente faz, elas vão ter um peso lá na frente. Então, é bem interessante, assim, eu gosto muito de fazer essa pergunta, né? O que era que você pensava quando você entrou, né? O que você via? Nossa, meu futuro vai ser o quê, né? O jaleco branco, ou trabalho lá, né, na caminhonete 4x4 na estrada de terra. E aí, no final das contas, você se autorizar a perceber que a sua vida pode ser outra coisa, né? Sim, e que tá tudo certo, né? E tudo que você fez agrega, né? Total. Eu acho até interessante, isso é uma visão minha, né? Não tem certo e errado, mas eu acho muito interessante a gente se permitir a conhecer e experimentar coisas novas, sem compromisso. Não precisa ter compromisso. Por exemplo, a graduação é o momento perfeito para isso. A gente experimentem tudo, se permitam fazer tudo, né? A gente era muito rato de tudo estágio, que for lícito, né? hein? Tudo que for lícito, pelo amor de Deus, né? A gente tá falando de estágios, de cursos, áreas. Mas assim, e eu digo muito além da veterinária, sabe? Então assim, ó, o primeiro ponto que eu acho muito importante frisar aqui. O papel da profissão é proporcionar pra gente a vida que a gente quer viver. E muitas vezes a gente inverte esses papéis. A gente adequa a nossa vida à profissão que a gente tem, à carreira que a gente tem. Isso não faz o menor sentido. A gente trabalha para viver a vida que a gente quer viver. Se aquele trabalho não está proporcionando a vida que a gente quer viver, a gente precisa fazer ajustes. Não faz o menor sentido a gente adequar a nossa vida à nossa carreira. A gente tem que adequar a carreira para atingir a vida que a gente quer viver. Então esse ponto é muito importante.
E o que eu comentei de experimentar coisas além é fora da veterinária mesmo. Cara, pô, de verdade, assim, é a forma que eu penso. Vocês acham mesmo, vocês estão com a gente aqui, vocês acham mesmo que estava escrito numa pedra que a Thaís, ela só é permitida trabalhar na medicina veterinária, a Vanessa só pode trabalhar na medicina veterinária? Cara, isso não existe. E aí o que acontece? Quanto menos a gente experimenta áreas novas, menos a gente se dá a permissão de repente, descobrir algo que a gente é fascinado, como aconteceu comigo com a Vanessa na área de desenvolvimento humano. Se a gente não tivesse se permitido, a gente jamais teria descoberto. E eu posso garantir com convicção de que hoje, trabalhando com o que eu trabalho, eu sou muito, mas muito, põe a décima, muito mais realizado do que se eu tivesse continuado na trilha que eu estava dentro da medicina veterinária. Continuo na veterinária, agregando com a medicina veterinária, agregando com os profissionais médicos veterinários, mas de uma outra forma. Então, assim, algo que eu provavelmente vou fazer ainda, não está no momento agora, mas algo que eu provavelmente vou fazer ainda. O que você vai fazer, Rodrigo? Eu vou me tornar piloto de avião. Rodrigo, o que tem a ver aprender a pilotar avião com a sua carreira hoje, com a veterinária? Não tem nada a ver. E é importante a gente destravar a cabeça que não precisa ter a ver, que senão a gente fica preso. Putz, tem um curso muito legal de filosofia, só que, cara, para que eu vou fazer um curso de filosofia se eu sou anestésio? Vai lá e faz! A gente tem que se permitir, a gente tem que ser... Você é livre. Esquece a frase. Você é livre. Talvez você não se permita ser, mas originalmente você é. E uma coisa também muito importante, Thaís, que você inclusive levantou, é que isso que a gente almeja para nossa vida é mutável ao longo do tempo. Exato. Então, existia uma fase que eu era workaholic. Que eu, tipo assim, eu trabalhava pra caramba. Quando eu comecei na Card, eu trabalhava no hospital público em São Paulo. Zona Leste, saía de Sorocaba pra Zona Leste, eu acordava 3 da manhã. 4 da manhã eu tava na rodoviária pegando ônibus, 6 da manhã eu tava batendo ponto. Né? Então, assim, e isso pra mim, hoje eu olho pra trás e falo assim, cara, eu não sei se eu teria disposição, não. Mas na época, eu lidava com isso com muita tranquilidade, porque eu sabia o que eu queria com aquilo. Mas era uma fase. Chegou um determinado momento em que meus objetivos mudaram. Tinha uma fase da nossa vida, inclusive como casal e como veterinários também, que não era importante estar próximo da família. Exato. Chegou um determinado momento que foi muito importante. A gente fez uma baita mudança, uma reestruturação de carreira para que a gente conseguisse voltar para o Espírito Santo. Então, a gente precisa ser flexível nesse sentido, entender que a gente vai mudando, graças a Deus que a gente vai mudando, as nossas perspectivas vão mudando, né? E a gente vai se construindo no processo. A gente não é uma coisa engessada. O ser humano ele não é engessado. O resto da vida eu vou trabalhar com tal coisa dentro da veterinária. Não, você pode se permitir ir permeando outros caminhos que você sinta que faz sentido para você. E se a gente anula isso, muitas vezes a gente começa a se frustrar com aquilo que trazia tanto prazer antes. A gente começa a murchar naquilo que sempre trouxe muito prazer, simplesmente porque a gente não está seguindo, né, aquilo que o momento está pedindo. Porque sempre foi assim, então eu não posso mudar. Rodrigo, Vanessa, eu não consigo ter clareza do que é prioridade na minha vida. Eu só consigo pensar na minha carreira, na parte dos treinamentos, o que quer que seja. Tem uma pergunta que é muito, muito simples e que é transformadora. O que é importante para você? Só isso. Só isso. O que é importante para você? O que realmente importa para você? E aí a resposta é na vida, não é na carreira. O que realmente importa para você? Um salário superior a 10 mil reais? Tudo bem, pode até fazer parte de uma lista. Entende? Mas o que realmente importa para você? No final das contas, se você falasse bem assim, cara, o que realmente importa para mim, exemplos, é estar próximo da minha família. Então você tem que considerar isso na hora de elaborar uma estratégia de carreira ou de negócio. O que realmente importa para mim, a gente tem uma cliente, por exemplo, que é apaixonada pela praia. Então o que realmente importa para ela é frequentemente ir para a praia e ter contato com o mar. Então não tem certo e não tem errado, tem o que realmente importa para você. Então você que está assistindo a gente aqui, ó, você quer pegar uma dica muito valiosa, uma dica desse podcast? Responde essa pergunta. O que realmente importa para mim? Dedica tempo e anota o que realmente importa para você na sua vida. Eu vejo que essa questão, né, da gente se dar a permissão de gostar de outras coisas fora da profissão, de querer mudar eventualmente de trajetória, está muito relacionada a você assumir que você é adulto. E o adulto, ele escolhe e ele arca com o ônus e com o bônus das escolhas que ele faz.
E durante muito Maturidade, né? tempo a gente fica nessa esfera, né, de querer um respaldo e alguém para responsabilizar se a coisa não der certo. Então, assim, para onde eu corro, né? É importante, lógico, a gente ter esse esteio, né? Geralmente isso vem da família, mas infelizmente não é em todos os casos. É Sim. importante, né? Ideal seria que todo mundo tivesse um lugar para onde correr caso tudo dê para trás. Mas eu vejo muito isso, assim, essa questão de não assumir uma postura adulta, né? E saber assim, olha, eu tô tomando, né, a decisão de escolher que eu vou sair da área A e eu vou fazer uma coisa diferente. Lógico que não é dar o louco, acordar um dia, queima tudo né, vai vender miçanga na praia, mas se for isso também tá tudo certo. Mas assim, você pode construir essa trajetória, você pode ir, né, fazendo essa guinada aos poucos, não precisa ser, né, uma Ferrari dando uma volta. Mas assim, a gente precisa arcar com as consequências do que a gente escolhe. E para ter essa base, né, para ter essa possibilidade de uma maneira mais adequada, a gente precisa exatamente conseguir pontuar o que é a nossa prioridade. Então, assim, com a escolha que eu estou fazendo hoje, eu quero chegar onde? Eu estou me direcionando para o caminho que vai me levar para aquilo que eu não quero abrir mão? Ok. Então, assim, não importa muito, né, de qual trajetória você vai pegar. Às vezes você vai pegar um caminho mais longo, vai bater mais cabeça. Às vezes você já vai ter esse insight e vai falar, gente, existem pessoas que têm esse tipo de trabalho, que podem me ajudar a ver isso com mais clareza e a orientar qual passo que eu tenho que dar em seguida, né? Para onde eu olho, o que eu faço, o que eu faço com tudo isso que eu já tenho. Então, assim, esse oferecimento de serviço que vocês fazem, né, no sentido de mudar a vida das pessoas e contribuir para que as pessoas sejam realizadas, é extremamente importante, é isso. Às vezes você precisa saber que existem essas pessoas disponíveis no mercado, né? E é uma questão de organização. Lógico que isso exige um investimento, né? Porque ninguém trabalha, ninguém oferece um serviço para viver de luz e alegria. Ah, nossa, a nossa realização é a realização do cliente, mas lógico que vocês têm uma vida e tem coisas que vocês também não querem abrir mão, né? E isso é Claro. uma postura adulta. Você saber precificar o seu trabalho é do adulto, né? Então é importante isso também, né? Exatamente. Total. E Thaís, uma coisa que é muito importante, toda escolha que a gente faz, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não se pautar pelas opiniões externas. Não é que a gente vai ignorar, porque isso é importante também, principalmente se essas pessoas externas, elas trilharam um caminho parecido com o que você está querendo trilhar, porque elas podem, né, Experiências, né? encurtar o seu caminho, né, experiência. Mas a gente tem que tomar um cuidado pra gente não ficar só no viés, tipo assim, eu preciso escolher alguma coisa que você aceita. Como o caso da família, eu preciso trabalhar de jaleco porque é isso que vai fazer meu pai sentir orgulho, minha mãe sentir orgulho. Gente, honro meu pai e minha mãe, mas assim, a gente não pode, mais uma vez, né, ficar refém dessa situação, porque a sua infelicidade ela vai ser muito mais prejudicial para os seus pais do que você não usar um jaleco, né? Então, o que a gente precisa entender? Aquilo que faz sentido para nós. Por isso que responder essa pergunta é tão importante. E o segundo ponto que é muito importante dentro de qualquer jornada, tudo que a gente escolhe, tudo que a gente decide, a gente precisa decidir não só ter o resultado. Ter o resultado é fácil. Mas a gente precisa decidir Se comprometer que a gente... com o resultado? Se comprometer com o resultado é fácil, mas a gente precisa se comprometer com o processo. E o processo, às vezes a gente traça uma linha linear, né? Uma linha linear ficou redundante, né? Mas a gente traça uma linha reta ali. Não, pode ser. Tá tudo bem, tá pode ser uma tudo linha bem. curva. Uma linha reta ali e acha que vai ser lindo, né? Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer tal pós-graduação, vou fazer tal curso e vou trabalhar com tal coisa. Mas não necessariamente isso é uma linha reta. Muitas vezes tem oscilações. E se a gente não está preparado e não está disposto a passar por essas oscilações e por todo o processo mesmo em linha reta, né? Por todo o processo que isso exige da gente, a gente não vai colher o resultado. Então é muito importante que a gente também entenda isso, né? E você falou a respeito de ter profissionais que auxiliam a gente. Poxa, se a gente for contar o tanto que a gente já investiu nisso, gente, meu Deus do céu. Porque a gente parou de somar faz tempo já. Mas até a gente fez um post ontem, que a gente fez o post da mentoria. Foi segunda. Segunda-feira, a gente fez um post falando de uma mentoria que a gente fez um investimento de R$15 mil em 1h30 de mentoria. R$15 mil em 1h30. Então, R$10 mil por hora de mentoria. E aí, o grande ponto que eu quero trazer com isso não é que, nossa, eles gastam muito dinheiro. Não é isso. O grande ponto, a reflexão não existe investimento desse que é caro ou barato. Existe investimento assertivo ou não. Então, o que a gente tem que avaliar é qual que é o ROI, qual que é o retorno sobre o investimento que eu estou fazendo.
Então, nesse exemplo, a gente fez um investimento de R$ 15 mil na mentoria e menos de 2 semanas depois, a gente fechou clientes que só fecharam com a gente por causa dessa mentoria no valor de R$ 13 mil. Então, a gente praticamente repôs todo o investimento em 2 semanas. E o quanto isso se perpetuou, gente, por causa dessa mentoria. Então, o retorno sobre o investimento foi muito alto, valeu a pena, sabe? Então, muitas pessoas acabam travando nessa hora do investimento, mas acabam não parando para pensar no quanto que a carreira e a vida como um todo pode mudar para algo muito melhor do que está atualmente. E aí eu queria, para a gente fechar, infelizmente, ai meu Deus, que já estamos aqui há mais de 1 hora conversando, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, algo que vocês gostariam de deixar de recado para os médicos veterinários, né, que estão aí no mercado, que estão buscando essa orientação, ou que estão realmente naquele escuro, né? Meu Deus, quem sou? Para onde vou? O que será da minha vida? Perfeito. Eu deixaria assim, ó, para a pessoa ficar bem. Escreve no caderno, escreve no celular, escreve em qualquer lugar que esteja. A sua carreira não é a sua vida, ela é só uma parte da sua vida, ponto. Por quê, Thaís? Muitas pessoas, elas, quando estão com um desafio na carreira, isso compromete tanto, isso impacta tanto ela enquanto indivíduo, que ela confunde um papel que ela exerce com quem ela é, em essência. E a pessoa, ela é muito maior do que qualquer resultado que ela tem na carreira, seja um resultado extraordinário ou um resultado que é dito como ruim, né? Então, é muito importante a gente ressaltar isso. A sua vida, né? A sua vida é muito maior do que a sua carreira, tá? E eu vou trazer um dos maiores aprendizados que eu tive na minha trajetória profissional, que foi, eu vou trazer um embasamento rápido. Eu estava num evento, trabalhando no stand, e a minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos foram no evento. Meu cunhado é veterinário, estava trabalhando no evento, minha irmã foi, que é médica, e levou os meus sobrinhos. Os meus sobrinhos foram lá junto com a minha irmã no stand, eu cumprimentei eles, falei com eles rapidamente, os diretores da empresa estavam no stand nesse momento, e ok, terminou ali o momento, eu fui, e ela foi embora e tudo mais. Na segunda-feira, depois do evento, toca o celular, minha irmã, a Débora. Aí a Débora falou bem assim, e aí, tudo bem? Tudo bem, tal, beleza. Aí ela, viu, eu queria falar com você rapidinho, pode? Eu falei, posso, pode falar. Aí ela, eu não vi meu irmão lá no evento. Aí eu dei risada, eu falei, como assim? Aí ela falou bem assim, podia ser qualquer pessoa que ela que eu vi, menos meu irmão. Aí eu falei, Débora, não tem como eu não ser eu, né? E dei risada, né? Achando que era uma brincadeira. Ela falou, Rodrigo, eu tô falando muito sério. Eu te conheço, você nasceu quando eu tinha 11 anos de idade. Eu acho que eu tenho know-how suficiente sobre você para te trazer essa informação, esse feedback. Aí na hora eu parei assim, eu falei, não, beleza, fala mais sobre isso. Ela falou, eu não vi o Rodrigo lá. Eu não vi um cara divertido pra caramba, que faz piada, que dá risada, empolgado, que gesticula, como vocês estão vendo aqui, né? Essa empolgação e tal. Eu não vi, eu vi um cara travado, sério e super formal. Aí ela falou, e eu achei muito estranho ver isso, eu não vi você lá. Aí eu agradeci pelo retorno dela, pelo feedback, desliguei e fiquei fritando a cabeça. Eu falei, olha que doideira, né? Muitas vezes a gente imagina um profissional ideal, um estereótipo de um profissional ideal, aí a gente amassa quem a gente é para poder caber nesse molde que a gente criou, e a gente deixa de ser a gente mesmo para poder ser isso aqui. Que não necessariamente é um profissional ideal, talvez é só na sua visão naquele momento. E aí, então, naquele momento eu tive uma mudança muito grande na minha vida, dali em diante, continuo nesse processo, porque é lento, para eu poder ser mais eu mesmo. E eu colhei muitos bons frutos a partir dessa mudança. Muitos bons frutos. Grandes oportunidades apareceram porque eu era o cara engraçado, que gesticulava, que brincava e tudo mais. E se eu fosse aquele outro profissional, não teria tido essas grandes oportunidades. E aí, para fechar, qual é a mensagem, então, que eu deixo no final? Deixo uma mensagem que eu costumo dizer que não foi uma frase que eu criei, eu só baixei a mensagem, né? Porque veio assim na minha cabeça, que é a seguinte: enquanto você buscar ser quem você não é, as pessoas que buscam você jamais te encontrarão. Então, quantas histórias, quantas amizades, quantos relacionamentos incríveis que você poderia ter com pessoas que se conectam perfeitamente com quem você verdadeiramente é, que não vão ser deixados no meio do caminho, que nunca vão chegar a existir, porque você está exercendo um papel que não é quem você é. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo para fechar aqui. Eu já tinha visto essa frase no perfil de vocês em algum momento, eu acho ela maravilhosa.
Amei as mensagens dos dois e eu acho que é muito isso, né? Eu me relaciono muito com a sua fala, Rodrigo, de a gente ver, né, um papel que a gente acha que a gente precisa exercer e não se autorizar a ser a gente mesmo. E esse é um caminho de construção, assim, é lógico que nem sempre vai ser uma chave, né? Aquele interruptorzinho, você clica ali, hoje eu acordei e descobri que eu posso ser eu mesmo, né? É um caminho de construção, assim, mas a gente realmente precisa estar disposto a assumir isso. Porque é o que você falou, né? A gente tem muitas coisas importantes a trazer. Às vezes, a gente ser como a gente é o que vai atrair as pessoas que têm a ver com a nossa vida para o nosso entorno. E aí a gente vai ter uma vida muito mais plena e muito mais realizada, porque a gente não vai estar se forçando a caber numa caixa onde a gente não cabe, né? A gente não tem espaço ali para ser quem a gente é. Então, isso é realmente, acho que uma questão de maturidade também, né? E esse feedback da sua irmã foi excelente, porque é uma coisa que a gente às vezes precisa ouvir, né? Então, acho que o trabalho de vocês também tem muito disso, né? Às vezes a pessoa, no relatar qual é a sua questão, se ouvindo, fala, é isso, né? Então, é isso aqui que está pegando para mim. Então, acho que é muito bacana. Queria agradecer muito a vocês pela presença, né? A gente, vou recomendar também, eu falo assim, de todos os papos que eu já gravei até hoje, o de vocês e o da Ana Emília são, assim, obrigatórios para médicos veterinários de qualquer área, né? Porque eu acho que tem essa abrangência de abordagens, né? E traz questões que são fundamentais para a gente ser feliz na carreira, independente do caminho que a gente escolha. Então, fiquei muito feliz com o aceite do convite de vocês, por vocês estarem aqui nesse momento, né? Eu sei que é desafiador, Vanessa grávida, final de gestação ali, né? Calor, Tá aqui uns verãozão. 45 do segundo tempo já, daqui a pouquinho tá fora do forninho. Já, ainda bem que eu consegui pescar vocês antes do Miguel nascer, porque depois a agenda vira aquela loucura, né? Mas vai dar tudo certo. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente, né, pede para quem está assistindo aqui lembrar de curtir, compartilhar, apertar o sininho das notificações, todos aqueles processos habituais do YouTube, para que esse papo chegue a mais pessoas. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. A gente agradece imensamente Muito também obrigada pela pela convite, pela oportunidade. É sempre gratificante demais conversar com os médicos veterinários e dar o nosso melhor para que a medicina veterinária evolua como um todo. A gente tem isso muito forte dentro da gente. E quem quiser continuar esse contato com a gente, vai ser um prazer imenso conhecer, caminhar junto com vocês. Então, se tiverem interesse em estar junto com a gente, @MedVetMasters no Instagram é o principal canal de comunicação nosso. De lá você consegue ver os outros canais também. Obrigada, gente. Obrigado. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!